Nós vamos hoje então fazer a nossa pequena reflexão sobre este assunto tão espiritual nas Escrituras, que é o sangue. E hoje nós vamos no texto lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 13, que diz da seguinte forma, leia comigo. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Então foi apanhá-lo e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Amigo, amiga, nós vemos então agora o caminho que nós temos vindo a percorrer desde a primeira vez que Deus tomou precisamente o caminho do sacrifício. Matar um animal inocente para cobrir a queda do homem e da mulher. E aqui nós vemos agora Abraão, que desde já, deixe-lhe dizer o seguinte, para que você hoje, percorrendo esta artéria do coração de Deus a respeito do sangue, e este caminho que ele tomou até o sangue do seu próprio filho, nós não podemos desde já esquecer o seguinte, guarde para si isto. Deus amava tanto Abraão que poupou o seu filho Isaque. Mas Deus amou de uma tal forma o mundo que deu o seu filho em sacrifício para que todo aquele que crê nele, nesse sangue, nesse sacrifício perfeito diante de Deus, nunca mais se perca, mas tenha dentro de si a própria vida eterna. Por que eu estou falando isto, amigo, amiga? Porque Deus com certeza mostrou para Abraão neste dia a cortina do tempo. Por que nós lemos? Por que eu estou dizendo que Deus abria a cortina do templo para que o próprio Abraão visse o pecado em Cristo? Porque o próprio Senhor Jesus afirmou certa vez aos judeus, leia, Abraão, vosso pai, porque os judeus estavam dizendo, nós temos por pai Abraão. Então Jesus falou, olha, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus está-se a lembrar deste momento tão especial em que Deus amou tanto Abraão a fim de poupar o seu filho. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, agora veja, descendência de Abraão, meu amigo. Deus tinha aquele amigo Abraão. E Deus quer fazer de mim e de você também seus amigos. Por quê? Porque já o Salmo dizia, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Ou seja, sempre Deus aponta para o sacrifício perfeito. A resolução do problema da humanidade, que é o pecado, que é o desligamento, essa destituição da glória de Deus, que o homem se desapega e rompe no tempo e no espaço e fica limitado. Por outro lado, o Senhor Jesus entra nesse tempo e nesse espaço, assume a nossa estatura, a nossa semelhança, e Ele, quando está preparando pessoas para estarem na presença de Deus e lhe obedecerem, Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus está falando, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele aqui falou que é a videira verdadeira, ele está falando o que é ser um discípulo dele, o que é estar na sua presença e aprender a crescer com ele, a obedecê-lo. Então ele lembrou de Abraão.
outro lado, eu estava aqui, sabe, e estava olhando para esta seguinte cena, quer dizer, Abraão, um altar que foi edificado por ordem de Deus. Deus diz para ele, toma o teu filho, teu único filho a quem amas, amarre-o, sacrifique-o. E ele amarrou o seu filho, está disposto a pegar no facão, no cutelo e sacrificar o seu filho. Claro que ele não tem experiência ainda do que é esse momento. Mas uma vez que Deus ordenou, ele obedece. Quem dera. Quem dera, ouvindo a voz de Deus, a gente até de olhos fechados o obedecesse, não é? Abraão fez isso. E por outro lado, eu fiquei aqui imaginando, pense comigo, Abraão abraçando o seu filho, apertando o peito dele, as lágrimas caindo. Imagina abraçado ao seu filho ali deitado, as lágrimas, aquela lágrima caindo, e Abraão revelando ao filho o segredo que por uns instantes ele escondeu, quando o seu filho falou-lhe assim: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo provará o cordeiro para o holocausto. Que cena, que luta deve ter sido a de Abraão e daquele filho Isaac. Que luta. Mas agora ele estava disposto a enviar o facão, aquela katana, aquele cutelo, aquele facão ao coração do seu filho. E quando ele gera essa intenção de concluir a vontade de Deus, ouve-se uma voz do céu, não uma voz alta, bradou: não levanta a mão contra o seu filho, não lhe faça mal. Agora sim eu sei que temes a Deus, eu sei que me amas. Não me negaste o teu filho a quem amas. Sabe, essa voz não se ouviu quando o Senhor Jesus bradou ao céu pelo Pai. A cena é apocalíptica. Ao meio-dia fez trevas, terremotos, até mortos vieram à vida. É uma cena apocalíptica. Mas não se ouve uma voz do céu igual como esta voz bradou em cima da vida de Abraão e de Isaac. O Senhor Jesus, voluntariamente, gratuitamente, morreu por nós. Um inocente pelos culpados, o justo pelos injustos. O que diz Romanos é: por causa deste sacrifício, Deus se mantém justo e ao mesmo tempo declara justos aqueles que têm fé em Jesus. Amigo, amiga, o que devemos então dizer a respeito de Abraão, diz no próximo capítulo, o pai do nosso povo, o que ele descobria a respeito da fé. Se Abraão foi declarado justo pelas obras que fez, então tem com que se gloriar, mas não diante de Deus. As Escrituras dizem: Abraão teve fé em Deus e por causa da sua fé, Deus o aceitou como justo. Para concluir, amigo, amiga, hoje a nossa pequena reflexão, dizia Isaías: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu à luz, porque ainda no tempo em que ele era um só, eu o chamei, abençoei e multipliquei. Amigo, amiga, você pode pensar que está sozinho, sozinha, diante das pessoas e de tudo o que existe, mas nunca você vai estar sozinho diante de Deus, porque Deus aqui afirmou, quando ele ainda era só, ele chama, abençoa e multiplica. Ele chama a mim, a si, a nós, quer nos abençoar, e uma vez crescendo em estatura com o seu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o sangue que nos purifica de todo o pecado,
do Senhor Jesus Cristo garante que nunca na vida nós vamos estar só. Nunca estaremos sós. Ele quer nos abençoar, nos fazer crescer, para através de mim e você se multiplicar. Nunca esqueça, guarde este conselho que eu vou dar agora mesmo ao terminar. Quando você olhar para alguém que está falando do sangue nas Escrituras e em nome do Senhor Jesus, e está falando o Evangelho de salvação, fique atento, para que não em todos os momentos, mas haverá momentos em que você vai ouvir em palavras e atitudes que aquela pessoa que está anunciando vai como que desaparecer, e você vai olhar para ela, vai ouvi-la, vai vê-la, e você vai ver por uns instantes aquele que um dia a abençoou, que é o Senhor Jesus. Aquele que prega a Jesus, ele sai de cena, e quando você está ouvindo aquela pessoa, é como se você estivesse a ver e a ouvir o próprio Senhor Jesus. Porquê? Porque ela tem mérito? Não. Porque ela simplesmente quer estar na presença do Deus que o chamou e olha para Cristo e diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ajuda-me, tendo misericórdia da minha alma, coloca vida no meu espírito e guarda o meu saúde e guarda o meu corpo com saúde na tua presença. Que eu esteja sempre sendo ensinado a fazer a tua vontade. Não é o Pai Nosso? Que a tua vontade seja feita assim na terra, como também no céu. Forte abraço, até à próxima pequena reflexão. Que Jesus o abençoe poderosamente. Até à próxima.